aqui para dar uma dica de como trabalhar uma aula de história. Sei que tem muitos professores aí que às vezes têm dificuldade de iniciar uma aula de história, de cativar os alunos. Porque a gente escuta na maioria das vezes que história é chato, né? Não gosto de história. Mas a gente precisa fazer com que esses alunos aprendam a reconhecer que a história faz parte da vida deles. Então vamos lá? Vamos ver algumas dicas de como iniciar uma excelente aula de história. Primeiro, a gente precisa falar da importância da história. Por que estudar história é tão importante? Qual a importância dessa disciplina? O aluno precisa reconhecer que a história ela se faz não só no passado, mas ela está também no presente e está também relacionada ao nosso futuro. Muitos acontecimentos de agora se tornarão depois fatos históricos. E eles precisam compreender essa continuidade da história, reconhecer que a história está em processo de construção, ela ainda não se formou. E por ainda não ter se formado, nós somos uns sujeitos da história agora no tempo presente. Para tanto, precisamos reconhecer também por que é importante valorizar a história. O que nos leva, o que traz o conhecimento histórico? O conhecimento histórico ele nos faz ser curiosos, desperta a curiosidade, a valorização do patrimônio, a valorização de nossa história, de nossa cultura, conhecer diferentes povos. Também nos leva a pensar no respeito à diversidade cultural, no respeito ao outro, no respeito à história do outro, no respeito às diferentes culturas dos diferentes países, o modo de vida, o modo de se vestir. Também nos leva a desenvolver um processo de cidadania, a ser um cidadão que respeita as leis. Nos leva também a reconhecer quem somos nós, a importância da nossa história, a nossa história de vida. E assim a gente vai percebendo que a história ela faz presente também em nossa vida e nosso dia a dia. E uma das formas de despertar também o conhecimento histórico é a utilização das fontes históricas. É necessário trabalhar os recursos históricos, aqueles antigos, mas também alguns recursos atuais hoje. Que tal levar para os seus alunos fotografias antigas da cidade, fotografias antigas de pessoas que fizeram história na comunidade ou no país, ou no seu estado, ou no mundo, e reconhecendo que essas pessoas hoje também fizeram e faz parte da história. Trabalhar as fontes históricas, por exemplo, o que a gente sabe hoje de Dom Pedro, o que a gente sabe hoje da Princesa Isabel, de tantas personalidades que foram história, Zumbi dos Palmares, porque muitos deixaram o legado desses personagens, o legado oral, que também é muito importante, porque a gente conhece muito de nossa história, da história local, a partir do que as pessoas falaram, do que as pessoas vão passando de uma geração para outra, e muitas histórias também ficaram registradas nos diários. No passado era de costume se fazer os diários, se registrar tudo em diário, e isso fez com que muitas histórias pudessem hoje ainda ser realizadas, produzidas, repassadas. E é uma das grandes dificuldades da sociedade atual de hoje, porque a gente quase não escreve. A gente é muito da tecnologia, as tecnologias muitas vezes elas perdem os registros históricos, e isso faz com que futuramente a gente possa ter a perca de alguns fatos relevantes da história. Por isso que é importante ainda também se permanecer na escrita, nos registros históricos. Mostrar que também a história é um processo de avanço, O celular, que antes era aquele blocozinho, como alguns falavam, que era utilizado apenas para falar. Hoje a gente tem o celular como internet, como praticamente um computador. Então, reconhecendo as mudanças na história, os avanços na tecnologia. Os objetos, que também faz parte da história, os objetos antigos, os móveis, as roupas, o tempo, sabe, reconhecer a importância do tempo na história, com a medida do tempo,
o tempo cronológico na história, né? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Reconhecer também que a história pode estar relacionada aos filmes, que também traz o seu legado, né? Que pode ser trabalhado também nas aulas de história. A questão da fotografia, né? Que são as fontes históricas que eram muito utilizadas e ainda são até os dias de hoje, na pintura, né, os registros em telas, tudo isso também são fontes históricas. E as fontes históricas ajudam a conservar e a formar a história. Por isso que elas são fundamentais e são importantes. Nesse sentido, também precisamos reconhecer que todos nós somos sujeitos da história e que muitos lugares têm os seus monumentos como patrimônios históricos. Por exemplo, Salvador, né, o Pelourinho. Por que o Pelourinho é tão importante? Né? Porque hoje se tornou um patrimônio, né? Foi tombado, né? Então se tornou um patrimônio, faz parte da história de Salvador, da Bahia, né? E em muitos lugares, até lugares pequenos, a gente vê algumas construções antigas, talvez a gente não dê nem tanta importância, mas faz parte da história do lugar, né? São as primeiras construções e são questões que a gente precisa aprender a valorizar. Os nomes das ruas, né? A gente às vezes nem conhece, nem sabe, mas foram de pessoas que fizeram a história na cidade, no lugar onde você mora. E dessa forma o aluno vai compreendendo que a história ela está entrelaçada no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, e ele vai aprender a valorizar e amar a história. Também é necessário que ele compreenda que ele também tem a sua própria história. É aprender a fazer a sua linha do tempo, né? Investigar, saber da sua história, o porquê do seu nome, né? Reconhecer a sua origem, pesquisar a sua origem, a sua família, né? Saber da história da família. Tudo isso faz com que ele valorize e compreende que a história não é aquela disciplina lá isolada, mas faz parte da sua vida, do seu dia a dia. E a gente pode iniciar despertando também a partir de algumas músicas. Por exemplo, se você é professor do Fundamental 1, você pode colocar aquela música, O Caderno de Toquinho, né, que vai falar ali da importância dos registros e tal. E o aluno ele vai despertando e reconhecendo que naquele caderno também tem um pouco da sua história, né? Vai valorizando os avanços, né, dele, as percepções históricas dele ao longo do tempo. E no Fundamental 2, sobre ensino médio, você pode trabalhar a música Tocando em Frente, de Almir Sater, que é a música que vai falar, né, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, né, que cada um compõe a sua história. Nossa história pode estar assim entrelaçada com várias pessoas, mas cada pessoa constrói a sua própria história. E aí dessa forma a gente vai estar assim valorizando e reconhecendo a importância da história no nosso dia a dia, na nossa vida, e vai tornar a aula dinâmica, prazerosa e uma forma de fazer com que eles tenham mais gosto e incentivo pela disciplina de história. Fica aí a dica, dá um like lá e compartilha.